corações nessa noite, Espírito Santo. Nós declaramos, ó Deus, que queremos conhecer a Ti. Não há nada além de Ti, Senhor. Não há nada além de Ti, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Que nós possamos conhecer o Senhor do mesmo modo que Tu nos conheces, melhor do que qualquer outra pessoa. Você pode dizer: Jesus, eu quero Te conhecer. Jesus, eu quero aprofundar o meu relacionamento contigo. Não só Te conhecer pelas palavras que eu ouvi lá na igreja, pela Bíblia que o pastor leu. Eu quero mais que isso, Jesus. Eu preciso mais que isso, Jesus. Eu quero Te buscar na minha casa. Eu quero dar um novo passo no nosso relacionamento. Eu quero orar mais a Ti. Eu quero conversar mais contigo. E assim poder Te chamar de Yeshua, um nome que é tão doce, um nome que é tão lindo. Oh Deus, você pode dizer Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua tão profundamente, aí você vai poder cantar. Você vai poder cantar com propriedade. O meu amado é o mais belo. Você pode declarar isso nesse momento? Jesus é o mais belo. Não há ninguém semelhante a Ele. Só Jesus importa aqui nesse lugar essa noite. Esse nome tem poder de Jesus. Senhor Jesus, nós convidamos a Sua presença nesse lugar. Nós convidamos o Seu fluir em nosso meio. Nós convidamos o Yeshua HaMashiach, aquele que é a nossa vitória, a nossa vida, a nossa força, nosso escudo, nossa fortaleza, nosso hoje, nosso amanhã, nosso ontem. Jesus o mesmo, aquele que abriu o mar, aquele que está entre nós, aquele que subiu ao Calvário, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E seja bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você. Diga: seja bem-vindo essa noite. Isso, diga para ela: seja bem-vindo. E aí, se você puder pular um banco para o meio para poder liberar as fileiras laterais, eu agradeço. E você que nos assiste aí pela internet, que bom receber você aqui conosco. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar assistindo nesse momento aí. Mas a gente gostaria de dar um abraço todo especial a vocês aí online, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém, nós vamos passar alguns avisos para vocês, meus irmãos. Eu gostaria que vocês estivessem atentos conosco. Você pode acessar o nosso conteúdo todo, está no site Igreja Presbiteriana Independente, sertanopolis.com.br, ipisertanopolis.com.br, e lá tem todas as notícias do nosso canal. As mulheres ainda continuam com o yakisoba. Se você quiser e estiver interessado, ainda tem um pouco restando, poucos ainda, tá bom? Ainda hoje, você pode passar lá no balcão de informações, as mulheres estarão ali para você adquirir o seu yakisoba e contribuir com o retiro de mulheres, que já está chegando, vai ser lá no mês de maio, e a gente espera que você, mulher, participe
que é um tempo de transformação na sua vida. Mas você também pode investir nisso, nos ajudando a cobrir os gastos, adquirindo o Yakisoba. Dia 17/3 será a entrega das 11 à 12h30. Todos os domingos nós estamos falando sobre a nossa visão. Nossa igreja tem uma visão muito específica: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. É para isso que nós estamos aqui em Sertanópolis. Uma igreja avivada que aprofunda suas raízes em Deus, uma igreja que ame as pessoas e tenha relacionamentos saudáveis, e uma igreja que alcance o mundo e que manifeste os sinais do reino de Deus. Se você quer saber mais sobre isso, domingo nós continuaremos falando sobre esse assunto e eu queria convidar você para estar conosco. Também hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Não sei se os meninos estão com o vídeo no ok lá, está no pente aí o vídeo. Se tiver aí, vocês me dão um ok. Hoje nós vamos começar essa série de mensagens que tem por título Os 7 princípios bíblicos da prosperidade. O que a Bíblia realmente fala sobre a prosperidade e como entendê-la. Vamos lá? Vamos ver o vídeo de chamada para você se empolgar conosco. Nós entendemos que Deus ele é generoso, entendemos que Deus supre as nossas necessidades, entendemos que Deus tem compromisso com as nossas necessidades, mas nunca com os nossos desejos. Eu sou testemunha ocular disso, porque eu estive nesse grande templo, que é conhecido no Brasil e no mundo como uma das obras mais, vamos dizer, faraônicas do nosso país. Cerca de 700 milhões de reais foram dedicados para construir tal templo. E lá numa bela tarde eu estava visitando a cidade de São Paulo, quando de repente eu fui observar essa obra arquitetônica e me senti impelido a conhecer o interior. E lá no interior estava uma figura também muito conhecida dessa linhagem, e dizendo a respeito de dar uma oferta e subir até um determinado lugar, e dependendo da sua oferta você ia receber o dobro. Ela estava contando uma oferta que ela deu de 800 mil reais, e aí em pouco tempo depois ela tinha vendido o seu terreno, que valia cerca de 500 mil reais, 3 milhões de reais. Ela contando dos dobros das coisas. E de repente o pastor pega a palavra e diz assim: eu quero dizer para você, de que de todos os textos da Bíblia, se a Bíblia inteira fosse perdida, a gente deveria ficar com uma página só. Essa página é a obra maior de Deus na nossa vida. Essa é a página que realmente nos sustenta a fé. Essa é a página da verdadeira identidade de Deus em nós. A Bíblia poderia toda se perder, mas essa página não. Eu falei, pronto. Ele deve estar falando de João 3,16, que Deus enviou seu Filho amado, né, seu Filho Jesus. Mas ele falou, não, Gênesis 22. Eu falei, mas Gênesis 22 não tem Jesus. Aí eu falei, bom, Gênesis 22 tem Isaac. Ah, entendi. E ele falou, traga o seu Isaac, porque esse é o texto que mostra o caráter de Deus. Coloque seu Isaac, o melhor que você tem no altar, e Deus vai retribuir. Irmãos, eu não consigo entender isso. Eu consigo entender que nós trabalhamos com ofertas aqui nessa comunidade de uma maneira muito transparente e muito bíblica. Nós entendemos que o ato de dar é a generosidade. O ato de dar não é a troca nem a barganha. Só que isso tem nos limitado em falar. Só que isso tem nos limitado em falar da palavra de Deus e expor as nossas convicções. Quando a gente coloca um tema como esse, por exemplo, prosperidade, as pessoas já começam a segurar o seu bolso, já começam a segurar a sua carteira. Fique tranquilo que eu não vou pedir o seu carro aqui. Ele pode até ser uma lata velha, mas está servindo para a sua vida, é bênção. Ele pode ser até carro zero, mas está servindo a sua vida, é bênção. Continue com você, entendeu? Nós não entendemos que o evangelho é uma troca, uma barganha, que você tem que ser influenciado por pessoas, infelizmente, que se usam do artifício e do título de pastor para manipular e construir suas ideologias. Nós entendemos que a prosperidade é um princípio bíblico, mas há anos eu venho calando esse tema. Anos eu não me sinto confortável em falar disso, porque quando a gente fala em prosperidade na igreja, imediatamente as pessoas já são levadas a pensar em contribuição, em dinheiro, e aí eu faço uma pergunta com você aqui essa noite. Deixa eu colocar aqui, acho que está. Pode passar para mim, por favor? Eu acho que está com problema aqui, o meu passador. Consegue passar? Isso, passa para mim. Prosperidade, o que é isso?
Vê se eles dão um jeito lá para mim, eu acho que deve ser pilha. O que é isso? O que deve ser isso? Como a Bíblia apresenta isso? Como a Bíblia esclarece isso? Bom, pode passar para mim? Nós vamos encontrar a primeira palavra bíblica relacionada à prosperidade, quando Deus envia e pede para que Isaac envie o seu servo para encontrar a esposa para o seu filho. E lá está a palavra tselak, ausência de necessidade. A primeira palavra relacionada à prosperidade na Bíblia é tselak, e ela não tem nada a ver com dinheiro, ela tem a ver com ausência de necessidade. A segunda palavra é a palavra grega, eudô, que também significa ausência de necessidade, e que está diretamente ligada ao tema: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, prosperidade não é aquilo que eu tenho em abundância. Prosperidade é aquilo que eu tenho, não é aquilo que me sobra, mas é aquilo que não me falta. Entendeu? Prosperidade não é o que eu tenho em abundância. Prosperidade não é o que eu tenho em sobra. Prosperidade é aquilo que não me falta. Portanto, se não me falta amor, eu sou próspero em amor. Se não me falta saúde, eu sou próspero em saúde. Se não me falta alegria, eu sou próspero em alegria. Se não me falta dinheiro para pagar as minhas contas e viver moderadamente, então eu sou próspero financeiramente. Prosperidade não é o que sobra, é o que não me falta. Isso muda tudo, não muda? Porque até então a gente é direcionado e é levantado a perfil de adquirir, de possuir, de superabundar, no princípio de que agora sim eu sou próspero. Mas a prosperidade na Bíblia é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma tradução bíblica que diz assim: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Se o Senhor for o seu pastor, você não vai sentir falta de absolutamente nada. Mas prosperidade é ter dinheiro? Prosperidade é possuir valores monetários? Bom, nosso erro é restringir o tema da prosperidade ao financeiro. Esse é o nosso maior equívoco, é colocar que prosperidade está apenas relacionado ao que possuímos, o que pode ser contabilizado, o que pode ser colocado no fluxo de caixa da empresa, o que pode ser medido no extrato bancário semanal ou mensal. Nós pensamos que prosperidade está restrita a dinheiro. E portanto, chegar com um carro novo em casa, ou chegar com um carro novo na igreja, é prosperidade. Mas chegar com um carro velho é ausência de prosperidade. Quem disse isso? Quem criou essa cultura? Eu até tenho um amigo que ele tinha um Passat, ano 74, se eu não me engano, 76, uma das primeiras peças que foram fabricadas. E ele tinha um Passat, ele era representante de uma ótima marca de calçados, mas não vendia, não fluía. Ia para lá, ia para cá e não conseguia vender. Um dia ele cansou e falou assim: quer saber de uma coisa? Pegou e financiou uma S10 Zero. De Passat 76 para uma S10 Zero. Financiou em quase 100 e poucas parcelas, porque ele deu um pouco mais, fez um pouco mais, financiou de novo, e veio aquele rolo danado para conseguir ter o seu carrão. Queridos, quando ele chegava na porta dos estabelecimentos para vender aquela marca de calçados, aí mudou. A clientela mudou, a marca ficou melhor, ficou mais apetitosa, ficou mais aparentável, todo mundo queria comprar e os pedidos começaram a aumentar. Resultado: o que estava parcelado em 68 vezes, ele conseguiu pagar em menos de 30 vezes, porque aumentaram suas vendas, ele prosperou. Por quê? Porque a mentalidade humana é o seguinte: porque se o cara está andando de carro bom, ele é próspero. Se ele está andando de carro velho, ele não é próspero. Se o cara está de carro bom, o produto dele é bom. Se ele está de carro velho, o produto dele não é ruim. Se o pastor chega de carrão, é um pastor ungido. Agora, se ele chega de um fusquinha, ele é um pastor que está em pecado. Dessa pode estar em pecado para andar de fusquinha. Onde nós tiramos essa cultura? Já imaginou? Tem gente que fica olhando o carro que o pastor chega na igreja. Tem sim, você vai lá, pregar em algum lugar, aí os irmãos no final do culto cumprimentam você, e a hora que você vai entrar no seu carro, fica todo mundo olhando assim: qual que é o carro do pastor? Porque a gente é medido pela unção, pelo carro que a gente tem. Porque essa é a cultura do brasileiro, e a teologia da prosperidade se aproveitou disso, da nossa cultura de bens patrimoniais que definem quem nós somos. E a teologia da prosperidade surgiu com a ascensão econômica do Brasil na década de 50. Então, depois do golpe, as coisas começaram a mudar no Brasil, ali começaram a ter um fortalecimento da economia, aí chegou a teologia da prosperidade, porque agora o pobre estava conseguindo ter ascensão social, então era Deus que estava fazendo. E aí as pessoas começaram a olhar isso e começaram a manipular a massa. E até hoje a teologia da prosperidade é um grande equívoco nas igrejas, dizendo que Deus, ele é visto na nossa vida através da nossa prosperidade econômica. E eu quero mostrar para você nessa série de mensagens que não é bem assim que a Bíblia fala, não.
que Deus é glorificado na nossa vida, apesar da nossa condição econômica, mas não por causa da nossa condição econômica. Deus é glorificado na nossa vida, apesar de eu andar a pé ou andar de carro importado. Deus é glorificado na minha vida, apesar de eu ter casa própria ou morar de favor com os meus pais. Deus é glorificado na minha vida, apesar de eu ter muito saldo bancário ou apesar de ter que lutar para pagar as minhas dívidas. Deus é glorificado apesar de e não por causa da prosperidade. Vocês entenderam? Esse é o princípio. Nosso erro é restringir a prosperidade ao financeiro. Olha o que a Bíblia fala. João escreve ao amado presbítero Gaio, dizendo: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Olha só, onde que está dinheiro aqui? Nenhum lugar. Prosperidade, saúde e alma. Não tem dinheiro nesse versículo, mas tem o termo prosperidade. Só que a gente é manipulado e forçado a acreditar que a nossa prosperidade vem através dos nossos recursos monetários. Mas vamos lá, vamos fazer mais perguntas. Você quer mais dinheiro? Você quer mais dinheiro para você? Bom, deixa eu perguntar aqui, seja bem sincero. Quem queria mais dinheiro hoje? Levanta a mão só para saber, quer mais dinheiro. Seja sincero, meu irmão. Olha que bênção, é isso aí. Ótimo, não é pecado querer mais dinheiro, não. Isso, por que você ficou assim? Tem gente que ergueu um pouquinho assim. Se eu falasse, quem erguer mais alto recebe. Aí todo mundo, opa, é comigo mesmo, né? Mas não, fica tranquilo aí. Agora eu quero fazer, não é pecado pedir mais dinheiro. É pecado você não saber o porquê que você quer mais dinheiro. Para que mais dinheiro? Qual é o propósito de ter mais dinheiro? Você tem algum propósito para isso? Você vai se tornar uma pessoa melhor? Você vai ser mais generoso? Você vai ser mais compreensivo? Você vai ajudar mais pessoas que estão perto? Que eu quero colocar no coração. Por que Deus tem que dar dinheiro para você? Responda isso para você hoje, não para mim. Para você. Por que Deus tem que dar mais dinheiro para você? Porque Deus não dá dinheiro, irmãos. Deus financia projetos. Se você não tem projeto na sua vida, nem de ofertar na obra dele, para que mais dinheiro? Se você não tem a disponibilidade de ser generoso na causa do reino, para que mais dinheiro? Se você não consegue usar o seu dinheiro para abençoar pessoas que estão numa condição não tão favorável como a sua, para que mais dinheiro? Para que mais? Para que mais? Para que mais uma casa? Para que mais uma chácara? Para que mais um patrimônio? Para que mais recursos? Para quê? Para que é isso? Você consegue responder? Porque Deus não dá dinheiro, Deus financia projeto. Qual é o seu projeto de vida? Quem você quer abençoar? Onde está o seu dinheiro? Porque a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você quer conhecer um cristão, é só você ver onde ele investe o dinheiro dele. Se você quer conhecer um cristão verdadeiro, é só você ver onde ele investe o dinheiro dele. Por que você quer mais dinheiro? Prosperidade verdadeira não se restringe a dinheiro, meus irmãos. Não se restringe a dinheiro. Sabe por quê? A verdadeira medida da nossa riqueza está em quanto valeríamos se perdêssemos tudo. Sabe que você quer saber o quanto você é rico? Quer saber o quanto você é próspero? Quanto você valeria hoje se você perdesse tudo? Tudo. Porque eu conheço pessoas que perderam tudo e continuaram valendo a mesma dignidade, a mesma integridade, a mesma pessoa. Mas eu conheço gente que perdeu tudo e que não vale mais nada. Quanto você vale se você perdesse tudo hoje? Isso é prosperidade. Se você não tivesse o valor monetário que você tem, se você não tivesse o patrimônio que você tem, se você não tivesse a poupança que você tem, quanto você valeria para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sociedade, para a sua família, para a sua igreja? Qual é o seu caráter? Qual é o seu valor? Quanto você vale de fato se você perdesse tudo e não tivesse mais recursos financeiros? Porque, irmãos, não existe recurso financeiro que possa nos proteger no dia da calamidade. Isso é uma ilusão. O dia que a calamidade vem, meus irmãos, você pode ter o recurso que tiver. O dia que a calamidade vem, ela rouba tudo, ela toma tudo. Por isso que a nossa segurança não é o patrimônio que a gente levanta, nem o dinheiro que a gente tem. Mas é a confiança que nós temos que Deus não vai deixar faltar nada. Não adianta querer acumular para se precaver e se proteger, porque no dia da calamidade ela leva absolutamente tudo. Vocês têm muitos exemplos perto de vocês, no nosso país, que passaram por isso. Prosperidade verdadeira não se restringe ao dinheiro, sabe por quê? Porque o sujeito que não tem dinheiro é pobre.
Tudo bem, nas nossas classificações sociais, quem não tem dinheiro é pobre. Mas aquele que não tem nada mais do que dinheiro é mais pobre ainda. O cara que não tem dinheiro é pobre, mas aquele que não tem nada mais além do dinheiro é mais pobre ainda. O cara não tem vida, não tem família, não tem tempo, não tem férias, não tem regozijo, não tem nada. Ele só tem dinheiro. É mais miserável ainda. O pobre verdadeiramente é quem tem só dinheiro e nada mais do que isso. Esse é o verdadeiro pobre. Esse é o verdadeiro miserável. É aquele que só tem dinheiro. Mas vamos lá. Prosperidade não restringe a dinheiro, mas prosperidade inclui dinheiro. Sim, prosperidade também. Não posso negar isso hoje. Prosperidade não se restringe ao dinheiro. Ela pode ser familiar, pessoal, saúde, mas ela inclui dinheiro também. O valor monetário faz parte da prosperidade também. Aí você pode estar se perguntando, como assim, pastor? Bom, a falsa crença que nós temos modela a nossa mente. Sou pobre, mas sou digno. Então quer dizer que se você enriquecer, você vai ser indigno? Quer dizer que se você tiver uma condiçãozinha mais favorável, de um pouquinho mais de conforto, então você não merece nada disso? Sou pobre, mas sou digno. Então quer dizer que todo rico é cafajeste, é salafrário, é sem vergonha? É isso que quer dizer? Porque essa é a nossa falsa crença. A gente coloca isso na nossa mente e desde pequeno a gente escuta o nosso pai falando: a gente é pobre, mas a gente é digno. Fica tranquilo aí, gente. Não, irmãos. Pobreza não é sinal de dignidade. A ausência de recursos não é sinal de dignidade. Não ter dinheiro para cumprir com os compromissos financeiros no final do mês não é dignidade. E ter muito dinheiro também não é dignidade. E ter muito dinheiro também não me faz indigno. Me faz um financiador de projetos do reino na terra, mas não me faz indigno. Portanto, prosperidade não se restringe a dinheiro, mas inclui dinheiro. Porque uma outra coisa que você ouviu desde pequeno, que faz você ter um negócio ruim com o dinheiro, é uma palavra que quando você ia pegar o dinheiro, as pessoas falavam assim para você: dinheiro é sujo, não pega não. Não é verdade? Criança quer pegar no dinheiro lá, não pega não, que dinheiro é sujo. Aí a criançada vai crescendo com a cabeça de que dinheiro é sujo. Eu não posso ter dinheiro porque dinheiro é sujo. E a gente vai acreditando nessas coisas e as mentiras que são frequentemente comunicadas para nós se tornam verdades. E aí a gente vem com a cultura de que também a gente não pode ter dinheiro. Vocês não conseguiram entender ainda onde eu quero chegar. Eu tenho certeza disso. Porque verdadeiramente é uma contradição. Prosperidade não se restringe ao dinheiro, mas prosperidade também não exclui dinheiro. Prosperidade não se restringe ao dinheiro, mas prosperidade não exclui dinheiro. Como é que a gente vai resolver isso agora, pastor? Porque agora me deixou confuso. Porque até agora há pouco eu estava querendo não ter dinheiro, mas agora começou a falar, estou querendo ter de novo. Como é que eu vou lidar com essa mensagem? Onde o Senhor quer chegar com tudo isso aí? Bom, eu quero que você olhe para essa figura. É a melhor maneira que eu encontro para explicar para você o que é prosperidade. Veja bem como lidar com o dinheiro. O que é um navio? Um navio cargueiro. Por onde ele anda? Na água. O navio cargueiro precisa da água para se locomover? Sim ou não? Coloca ele na areia para você ver se ele anda. Coloca uma 2 asas nele para ver se ele voa. Navio precisa de água para se locomover. Só que se começar a entrar água no navio, ele afunda. Entenderam? Você e o dinheiro é a mesma coisa do navio e a água. O dinheiro nos envolve. O dinheiro nos envolve, nos movimenta, nos faz ir a alguns lugares, faz a gente conhecer alguns lugares que a gente nunca poderia conhecer sem ele. O dinheiro traz alguns confortos, o dinheiro nos locomove, é verdade. Só que sabe qual é o problema do dinheiro? Quando ele entra no coração. Porque enquanto ele está ao meu redor, me servindo, eu sou o senhor desse dinheiro. Mas a partir do momento que ele entra, ele é um prejuízo. Assim como a água leva o navio, mas dentro do navio é prejuízo, assim o dinheiro que me leva quando entra no meu coração é prejuízo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem nenhum problema ter dinheiro fora de você. O problema é quando ele está dentro de você. E você não está mais próspero. Já perdeu tudo que você tinha. Porque você deixou de se locomover por ele. Deixou de se assenhorar dele para se tornar um vassalo dele. É ele que dita as regras na sua casa. É ele que dita as regras nas suas negociações. É ele que dita a regra no seu comportamento. Você traz dízimos e ofertas na igreja, você espera que Deus semana que vem dê 200 para você. E Deus não vai te dar, porque o dinheiro entrou no seu coração. E tem gente que não prospera para continuar na fé. Porque se prosperar, perde a fé. Tem gente que não tem carro, porque se ganhar carro, não vem mais na igreja. Tem que continuar vindo a pé. Porque o dinheiro entrou no coração. Não tem nenhum problema ter dinheiro ao redor de nós, desde que ele não esteja nos possuindo dentro de nós, porque ele vai nos afundar, vai afundar a sua família. Agora, como prosperar em todas as áreas, inclusive a financeira?
todas as áreas. Nós vamos falar isso todas as terças-feiras. Como prosperar em todas as áreas, inclusive a financeira. Bom, esse é o propósito da série de mensagens, 7 princípios bíblicos da prosperidade. A gente vai falar em todas as áreas, inclusive a financeira. Hoje eu quero falar com você da financeira. Você quer saber o primeiro princípio para você prosperar? Eu vou te dar a dica. Hoje, se você colocar esse princípio em prática, meu irmão, vai enriquecer. Não tem como, entendeu? Se colocar em prática, vai começar a surgir recursos financeiros na sua família. Gente, esse princípio vai conseguir movimentar você da miséria até a condição de poder, inclusive, prosperar. Esse princípio, se você praticar hoje, gente, olha, vai ser maravilhoso. A sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Final do mês vai ser diferente para você. Sabe aquele final do mês 20, 22, que você enxuga tudo para conseguir chegar? Vai ser diferente para você esse mês. Quando você colocar esse princípio em prática, vai ser diferente na sua vida. Esse princípio muda a sua história. Então eu quero pedir para os presbíteros colocarem o gasofilácio aqui novamente à frente, que a gente vai fazer agora uma grande oferta para você prosperar. Esse é o princípio número 1. Não. O princípio número 1, que vai mudar a sua história, que vai transformar a sua vida. Se você quer prosperar, tem um nome: trabalho. Quer prosperar, meu irmão? O princípio número 1 da Bíblia é: trabalhe. Vai ralar. Não fica olhando para a vida do outro, que está mais na frente que você. Vai trabalhar. Esses dias eu recebi um áudio no WhatsApp que dizia assim: por que você está escutando esse áudio do WhatsApp e não foi trabalhar ainda? É verdade. Quanto tempo? Esses dias uma pessoa mostrou para mim, eu não tenho Facebook, né? Uma opção pessoal. Aí a pessoa mostrou para mim um print de uma tela e dizia assim: se você está vendo essa imagem agora, significa que você é preguiçoso, vai trabalhar. O que você está fazendo rolando no Facebook? Trabalha, meu irmão. O princípio da Bíblia é trabalho. E eu quero apresentar para vocês aqui uma palavra que todo mundo diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Está lá em 2 Heresias, capítulo de número 3 na Bíblia, né? Queridos, a gente não trabalha por mérito. Deus não vai ajudar porque a gente trabalha. A gente trabalha porque Deus diz que a gente tem que trabalhar. Você entendeu? É diferente. Não é que eu vou trabalhar porque Deus tem que me abençoar depois que eu trabalhar. Não, o trabalho é uma ordenança da Bíblia. Deus ordenou que a gente fizesse isso. Deus disse: trabalhará 6 dias. 6 dias. E ao 7º você vai descansar. Deuteronômio 5 tem 6 dias para trabalhar, meu irmão, e tem que ralar. Eu tenho um amigo que é vendedor de seguros e ele tem um patrimônio muito lindo, um investidor no reino de Deus, sustenta, acho que, não sei se 10 missionários no campo, um homem de Deus mesmo. Ele fala assim na oração de manhã: Senhor, eu estou saindo da minha casa às 6 horas da manhã, está todo mundo dormindo, eu vou chegar em torno das 7 horas da noite em casa, vou passar o dia inteiro fora, eu quero ganhar dinheiro, porque depois que eu chegar no final da noite, eu quero descansar, eu quero curtir minha família, e domingo nós vamos para a igreja, e eu vou ofertar aquilo que o Senhor tem dado na minha vida, e eu quero, Senhor, trabalhar. E é ralando, das 6 da manhã às 7 da noite, chega na sua casa, não quero saber mais de nada, telefone jogado no canto, eu quero curtir minha família, eu quero curtir meus filhos, eu quero curtir minha esposa. É isso. 6 dias trabalharás, tem tempo para trabalhar, irmão. Agora deixa eu falar aqui que eu não consigo me segurar nesse caso, não estou conseguindo me segurar. Tem uma doutrina, né, evangélica, assim, entre aspas, aí uma doutrina que diz que você tem que descansar no sábado. Irmãos, na nossa cultura ocidental a gente descansa no domingo, tá? É o nosso calendário gregoriano, foi mudado lá no ano de 1500 e a gente tem que caminhar com ele, não adianta. É domingo o dia do descanso. Aí tem uma doutrina que diz que tem que descansar no sábado. Aí os irmãos descansam no sábado e descansam no domingo. E erra na Bíblia, porque a Bíblia fala para você trabalhar 6, não 5. Você entendeu? 6 dias você trabalhará e ao 7º descansará. Aí tem gente aí que fica folgando 2 dias e fala: não, é a nossa doutrina. Irmãos, nós descansamos um dia, porque também você não vai aguentar não. Esse batidão aí não dá, a gente não é máquina. Tem que descansar, faz parte. O descanso é uma bênção de Deus, mas a gente tem que trabalhar. 6 dias trabalharás. Você trabalha? Vamos lá. Quais são os principais inimigos do trabalho? Primeiro deles, quero apresentar para você: preguiça. Oh, meu Deus do céu. Tem gente já cutucando o marido, tá vendo? Eu disse para você não vir na igreja hoje. Ia ser direto para você. Calma aí, vai estar tudo certo. A lei da preguiça, ela traz uma lei, atalhos e a lei do menor esforço. A preguiça traz a lei dos atalhos e a lei do menor esforço. O camarada
Ele quer prosperar fazendo fezinha na loteria. Aí ele vai lá na loteria e fala, quando eu ficar milionário, aí minha vida vai mudar. Aí ele compra, não sei o que, ouro cap, ele compra não sei o que, ele compra não sei o que para ganhar um carro, porque quando eu ganhar aquele carro, aí eu vou sair vendendo pão, aí minha vida vai mudar, porque daí eu tenho carro para trabalhar. Irmão, vende de bicicleta. É assim que funciona. Os maiores empresários, Henry Ford, Toshio Honda, dono das maiores indústrias hoje, começaram da pior maneira que você possa imaginar, de porta em porta. Queridos, eu fico olhando para essa lei da preguiça do nosso meio, e eu vejo a lei do menor esforço. A gente não quer ralar, a gente não quer se entregar, e se tem alguém prosperando perto de nós, a gente fica criticando. A gente não sabe que hora que o cara entrou no escritório, a gente não sabe o quanto ele estudou, quantas faculdades ele fez, quantas pós-graduações ele tem, a gente não sabe quantas noites ele passou à noite fazendo contas e cálculos, a gente não sabe o que ele fez. Porque a gente é delineado nosso pensamento pela mentalidade da preguiça. E tem muito funcionário que não cresce na sua empresa porque é preguiçoso. Preguiçoso. Eu já disse para vocês isso aqui, online, na hora do serviço, WhatsApp, online. Meu irmão, minha irmã, se você não trabalha com o WhatsApp, então tem alguma coisa errada. Está na hora de você focar. Quer crescer na empresa? Quer ser uma pessoa que vai ser bem sucedido no que faz? Tire a preguiça. Tire as distrações. E pare com a lei do menor esforço, porque um dia alguém vai me achar aqui, um dia alguém vai ver meu talento, um dia alguém vai ver minhas possibilidades. Irmãos, esse um dia nunca chega se você não demonstrar que você está interessado em arregaçar as mangas e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Porque olha o que a Bíblia fala, não se entregue ao sono, Provérbios capítulo 6, não procure descansar. E daqui a pouco a gente chega no restante desse provérbio, mas a lei do menor esforço é, estou cansado hoje. Não vou fazer faculdade porque daí eu vou perder a noite de narguile. É tão gostoso a noite de narguile com os meus amigos. Meu irmão, vai ter que pedir para a mãe pagar narguile para você daqui a um tempo. Mãe, empresta 10 anos para mim comprar um narguile. Irmãos, isso não funciona. Eu tenho que pagar o preço. Às vezes eu tenho que pagar o preço, não adianta. Eu sei que às vezes a gente compromete até a família em relação a isso, mas a família tem que estar com a gente. Minha esposa, você me ajuda aí, eu vou entrar na faculdade, eu não vou ter muito tempo para as crianças, mas é por 4 anos. 4 anos. Depois disso eu quero poder me dedicar exclusivamente. Aí a esposa está junto, está tudo bem. Agora tem gente que mata a família porque quer ficar rico. Aí está errado também. A gente tem que ter um equilíbrio. Não se entregue ao sono. Não se entregue ao sono. Não fique com preguiça. Faça teu currículo, distribua seu currículo, trabalhe de graça por um mês, vai lá na empresa, bate lá e fala, tem vaga? Não tem. Posso trabalhar como voluntário aqui? Eu não preciso receber nada, eu preciso sair de casa. Eu não consigo ficar naquela casa, eu preciso trabalhar. Faz alguma coisa. Mas de chinelo de dedo, 3 horas da tarde, irmão, dificilmente alguém vai encontrar você um bom funcionário. Chega em casa jogando videogame. Pior ainda. Lei do menor esforço, alguma coisa vai acontecer. Qual é o inimigo do trabalho desse texto que eu mostrei para vocês aqui, da preguiça? Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e assistir Netflix. Mais um seriado não vai fazer mal para mim. Essa aqui é a versão atualizada, tá? Descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. A gente não está no lugar que a gente está, irmão, sem merecimento. Dificilmente a gente plantou, dificilmente a gente criou esse caminho. Porque o texto diz, passei pela vinha do preguiçoso, estava tudo desarrumado, tudo desajeitado. E eu entendi isso aí, Provérbios capítulo 24, olha só. A preguiça destrói o comprometimento com o trabalho. E como vencer esse inimigo? Como vencer a preguiça? Com a lei do processo e do maior esforço. Tem que ter processo. Não é atalho, é processo. Não é encontrar o caminho mais rápido, é processo. É um processo de crescimento e de desenvolvimento pessoal. É processo, não é atalho. E é esforço, maior esforço e não menor esforço. Olha o que Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz. Eu quero compartilhar com você. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esforço.
Lança a tua semente e trabalha, cuida dela, vê se está tudo certo, entra naquele lugar e observa, cuida mais um pouco, dedicação, entrega total, plante de manhã a sua semente e faça o trabalho acontecer. Esse é o princípio. O primeiro inimigo do trabalho é a preguiça. É a preguiça. Eu quero parar aqui com vocês hoje, porque eu tenho mais alguns inimigos do trabalho para apresentar para você e eu vou apresentar semana que vem. A gente vai continuar nessa mesma linha, nessa mesma direção. Tem um inimigo do trabalho que está acabando com a nossa cultura, que está acabando com a nossa mentalidade. E eu queria pedir para você que é funcionário, que você viesse a semana que vem, porque isso vai mudar a sua mentalidade da empresa que você trabalha. Você que é patrão, eu queria convidar você a fazer um convite aos seus funcionários para estarem aqui. Porque vai ser uma palavra direcionada à nossa responsabilidade em relação ao trabalho. Da Bíblia, não é uma palestra de motivacional, pessoal. Não é para aumentar a lucratividade da sua empresa. É para a gente entender o que Deus nos chamou a fazer nesse mundo com a palavra que se chama trabalho. Porque se você quer prosperar, você tem que ter o trabalho de sair sua casa semana que vem, vir aqui às 8 horas e ficar conosco até às 9h10, no princípio de ouvir o que a palavra de Deus tem de princípio para você trabalhar. Esse é o primeiro inimigo. Se você quer vencer o inimigo número 1, dar a nosso entusiasmo de trabalho é a preguiça. Você vai ter muito mais vontade de assistir Netflix do que sair para trabalhar. Muito mais vontade de rolar aquela porcaria de Facebook do que se entregar uns estudos e se motivar numa pós-graduação. Você vai ter muito mais vontade de ficar no WhatsApp jogando conversa fora do que realmente se dedicar àquele trabalho e fazer com excelência. Inclusive, excelência é um dos temas de prosperidade aqui que a gente vai tratar. Queridos, eu não gostaria que você perdesse o que Deus está fazendo no nosso meio. Sabe por quê? João Calvino, no século XVI, 1546, ele se muda para Genebra. E em Genebra, na Suíça, ele começa a falar sobre as regras do trabalho bíblico com a comunidade em Genebra. Genebra se tornou o padrão de cidade no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Porque um homem ousou falar sobre a relação de trabalho e Bíblia. Inclusive, um dos pensadores mais interessantes e sociólogos chamado Max Weber escreveu a respeito do cristianismo e a lógica do capital, mostrando que o cristianismo revolucionou a ideia de trabalho, porque as pessoas começaram a pensar o trabalho de uma outra maneira como era tratado até então. Eu queria que você entendesse que trabalho não é punição, trabalho não é castigo, trabalho não é um karma, trabalho é uma bênção de Deus. Mas para isso você tem que voltar a semana que vem, porque nós vamos continuar com essa palavra. Primeiro inimigo de você não prosperar na sua vida é você ser preguiçoso e não se entregar a construir, a desenvolver, a chacoalhar a poeira, a sair da zona de conforto, a começar a fazer o seu ensino médio novamente, a se matricular no EJA, a começar a fazer a sua faculdade, a começar a planejar as suas finanças, como a gente vai falar. A gente vai falar de tanta coisa que vai ajudar a gente a se despertar dessa condição de preguiça e sair para um ramo de prosperidade. Portanto, acho que eu frustrei você essa noite. Achei que pastor, eu achei que você ia fazer uma oração de prosperidade aqui. Não vai dar certo isso aí, irmãos. Pastor, faz aquela oração de prosperidade forte, né? Os irmãos falam assim lá na TV: vou fazer uma oração forte para você. Prepara teu copo com água, prepara a camiseta, coloca sobre a TV, vira de ponta cabeça agora, coloca os pés na parede, que eu vou fazer uma oração forte com você. Irmão, não tem oração forte que prospera se não for um trabalho íntegro, decente e honesto. É isso. A Bíblia nos chama ao trabalho. Quer prosperar? Primeiro princípio: rala, prepara para suar, prepara para passar as madrugadas às vezes estudando, prepara para trabalhar às vezes fora de horário, prepara para encarar as críticas de pessoas que estão querendo jogar você para trás. Que ninguém faz isso, porque o patrão não remunera bem a gente. Rapaz, não fica puxando a corda não, porque senão o patrão vai querer que a gente fique igual a você. Trabalhe, quer prosperar, irmão, arregaça a manga, prepara para cair um suorzinho aí, porque é isso que prospera a nossa vida: dedicação, empenho e preguiça. A oração que eu faço para você hoje é: preguiça, vai embora desse lugar aqui, sai embora, sai dessa comunidade, sai desse corpo que não te pertence. Preguiça, vai embora. É isso, irmãos, primeiro inimigo. Semana que vem a gente continua, porque não vai dar tempo de a gente prosseguir essa noite aqui. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha. E você hoje, você
que quer começar a sua campanha de oração. Pastor, eu preciso ir na frente? Nós vamos orar com todos que estão em campanha de oração. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente, por favor. A gente vai orar com todos que estão em campanha e você vai ser mais um entre eles, não tem problema. Mas pastor, eu estou constrangido. Não tem problema. Pegue esse cartãozinho aqui na frente ou na secretaria. Você vai levar o cartão e vai começar a sua campanha de oração. Seu propósito de oração, de se entregar a Deus, porque aqui não tem mágica. Aqui tem uma entrega a Deus e a participação humana. Deus faz o trabalho dele, nós fazemos o nosso. Seu papel é orar, o papel de Deus é responder. Seu papel é fazer campanha, o papel de Deus é dizer para você o milagre. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, você que vai começar hoje, pode vir à frente, nós vamos orar por você enquanto cantamos essa canção. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. Você crê nisso? Um dia está chegando, eu vou te renovar. Na tua presença tu vais prosperar.
prosperar. Senhor Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti. O Senhor sabe como nós precisamos, o Senhor sabe como nós necessitamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e prepara o nosso coração. Senhor, que o Senhor nos fortaleça para essa semana, e que nós estamos fazendo aqui uma campanha, nós estamos pisando o território que o inimigo, que a sociedade, que o mundo roubou de nós. Nós queremos nossa família de volta, nós queremos a nossa alegria de volta, nós queremos a nossa paz, que é de nosso direito ter em Ti. Nós queremos, ó Deus, a bênção e a prosperidade, que é o nosso direito de ter em Ti. Por isso, nos ajude a entender essas campanhas e a pisarmos esse território e alcançarmos as promessas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa semana e fortalece em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe você. Eu queria que você trouxesse seu filho também, que a gente vai falar sobre estudante a semana que vem, né? Preguiça de estudante, como é que vai prosperar assim? Até a semana que vem, Deus abençoe. Vamos com Deus, meus irmãos.